Neste dia 24 de fevereiro, tenho a satisfação de vos cumprimentar com a gloriosa e bendita paz do Senhor. A minha saudação ao pastor Geraldino, presidente da nossa convenção, irmã Lenir e a sua família. A minha saudação a toda a mesa diretora da nossa convenção e a todos os pastores do estado do Rio Grande do Sul, os presidentes, os auxiliares e também os pastores que fazem parte dos conselhos. Com muita honra, venho representar aqui 32 companheiros que trabalham comigo no Departamento de Missões, na Secretaria de Missões do Estado do Rio Grande do Sul. E hoje, vivendo e lendo e vivendo Atos dos Apóstolos, quero compartilhar convosco sobre o capítulo 24 de Atos dos Apóstolos. E quero vos chamar a atenção que, lendo e estudando este capítulo, encontrei a atualidade do que estamos vivendo em nosso país dentro dos personagens que fazem parte dessa história do capítulo 24 de Atos. Este capítulo, esse acontecimento se deu em Cesareia. E ali se envolveram o apóstolo Paulo, o governador Félix, o sacerdote Ananias, o procurador ou o advogado Tertulo e outras pessoas dentro desse capítulo. Mas não vem o caso. Eu quero me deter hoje sobre duas pessoas. O que eu quero trazer a vocês é um assunto atualíssimo. O encontro de duas pessoas com motivações diferentes. A biografia desses dois personagens, de um lado, o apóstolo Paulo, com 3 acusações graves dentro desse capítulo. Do outro lado, um governador chamado Félix. As duas biografias totalmente diferentes e antagônicas. A história, a literatura romana, ela conta a história da biografia deste governador. E diz que ele foi um dos governadores mais corruptos e mais mau e pior administrador que Roma já conheceu. Por outro lado, no versículo 16 do capítulo 24, a Bíblia diz que Paulo era um homem justo, honesto, e tinha uma consciência tranquila diante dos homens e diante de Deus. O homem que estava para julgar Paulo, chamado Félix, o homem que tinha que dar a palavra final, ele não tinha moral e nem tinha condições de fazer isto. E Paulo, que era para estar apavorado, estava tranquilo, estava preso, ficou 2 anos preso, mas tinha uma consciência tranquila. Vocês vejam que as coisas, os papéis aqui se invertem. O homem que era para julgar, que tinha todo o poder, aparentemente era para ser o homem correto, porque ia julgar 3 crimes que Paulo foi acusado, não tinha moral para isso. E Paulo, que estava sendo acusado, estava tranquilo. É exatamente neste ponto que eu quero te chamar a atenção. Se as nossas motivações, elas são divinas,
e vêm do céu, nós vivemos uma vida tranquila na terra. Pode nos acusar, pode nos defamar, pode dizer o que quiser de nós, mas nós dormimos tranquilo, temos a consciência tranquila diante dos homens e também de Deus. Enquanto as motivações do governador Félix eram motivações corruptas e baseadas no dinheiro, na corrupção, porque o versículo 26 aponta para isso. A Bíblia diz que esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que ele o soltasse. O governador manteve Paulo 2 anos preso para extorquir dinheiro de Paulo. E em 2 anos, Paulo não mudou o seu caráter. Ele podia pagar se ele tivesse dinheiro, mesmo que Paulo tivesse dinheiro para sair de lá. Eu acredito que devido ao caráter de Paulo, ele não ia pagar. Ele não pagaria. Porque a sua motivação era celestial. A motivação de Paulo está no capítulo 13. E o pastor Paulo, com muita propriedade, pastor Paulo, ele falou ontem, com muita propriedade, ele falou esse assunto, que à noite do dia anterior, Deus desceu e falou com o próprio Paulo. E disse: Paulo, tem ânimo, porque como tu falaste e testificaste de mim em Jerusalém, da mesma forma importa que tu testifique de mim em Roma. Então a motivação de Paulo vinha do céu. Quando Paulo começa a fazer a sua própria defesa, no versículo 11 do capítulo 24, pois vocês todos bem sabem o motivo pelo qual eu subi a Jerusalém, para adorar a Deus. Eu quero deixar aqui a minha palavra, agradecer a Deus pela oportunidade que tive de trazer a interpretação deste capítulo conforme o que Deus me revelou. Dentro desse capítulo, o encontro de 2 homens com motivações diferentes. Um só soltaria e só faria alguma coisa em benefício de Paulo, que é o governador Félix, se tivesse dinheiro. Lembrando que a própria Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ora, Félix era governador. Com certeza ele tinha tudo o que ele queria. Mas ele era insaciável. Ele era insaciável, ao ponto de querer extorquir um homem que não tinha condições financeiras, como Paulo, que vivia pregando o evangelho e fazendo tendas para se manter e ter comida para comer. Então, queridos, fica a seguinte pergunta a todos nós que estamos vendo esse vídeo. De onde vêm as nossas motivações? Estamos fazendo a obra de Deus motivado pelo dinheiro? Motivado pelo humano? Ou estamos recebendo a motivação que vem do céu? Mesmo que não tenha dinheiro, mesmo que não me ofereçam nada, mesmo que eu não tenha condições de ir, mas eu farei a obra de Deus, porque a minha motivação não é terrena. Que Deus abençoe todos nós.